Hello, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Nájila, sou da Biscuit.na e esse ano eu tinha pretensão de abrir um canal no YouTube. Abri e agora eu quero compartilhar com vocês tudo que eu vou colocar lá. Eu já faço alguns papos, alguns passo a passos que eu coloco no meu IGTV. Agora eu vou estar colocando também no YouTube, porque eu quero alcançar mais gentes, quero fazer mais demonstrações das coisas da lojinha, para que de repente quem não conhece ou não tem acesso a algum tipo de material, que veja na minha lojinha. Ou tire ideias, lá vai ter para tudo, vai ser para me ajudar na lojinha, para que vocês possam conseguir fazer o trabalho de vocês, o artesanato, para que vocês possam ver e gostem do meu trabalho e me chame para poder fazer algo para vocês. Pretendo fazer de lá um monte de coisa. Até a aula online eu vou estar colocando lá. Então eu espero que vocês gostem, que vocês multipliquem, me levando para tudo quanto é canto, para que a gente possa conseguir ter mais popularidade. Porque o YouTube a gente consegue ir mais longe, né? Porque precisa de alguma coisa? YouTube. Então eu espero estar lá para ajudar quem precisa e para ajudar a mim também. Então, de início, eu vou estar já colocando uma aula de bolo fake. Eu sei que muitas pessoas gostam, sempre quis aprender a bolo fake. Eu sei que é uma coisa que o povo tem mais interesse do que qualquer outra coisa. Então, eu vou estar colocando uma aulinha lá agora, a primeira aula do canal, de como cobrir uma base de bolo com biscuit. Vou estar usando massa flex, vou estar usando umas outros materiais, vou estar dando umas dicas. Eu acho que vai ser interessante para todo mundo, para quem quer aprender a cobrir o bolo fake, ou para quem não. Então eu quero que todo mundo aproveite a aula e eu vou colocar um monte mais coisas lá. Então eu espero que o meu canal seja agradável para todo mundo e que a gente vá levando. Vocês precisando de alguma coisa que eu não tenha falado, é só deixar lá nos comentários. Se possível, eu vou estar lendo todos e comentando e respondendo. Sabe, a gente tá aqui para se ajudar, tá? Então, vamos começar com a primeira aula. Vou estar forrando uma base de bolo. E eu quero que todo mundo aproveite essa aula, ok? Bye! Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, eu vou explicar um pouquinho antes da gente estar começando a cobrir os bolos. Eu vou estar explicando para você a respeito das massas. Aqui comigo, moro nos Estados Unidos, então as massas que eu tenho acesso são dessas massas da Nicron. Excelente marca, excelente. Eu já tô com ela já faz, mais de ano já que eu tô com ela. Elas são massas boas demais, agora temos diversas qualidades. Essa é a massa tradicional, tá? Ela é bem flexível, ela é bem molinha, ela não é muito dura, tá? Então, essa é a tradicional incolor, tá bom? Eu não tenho a massa tradicional colorida e nem das outras. Todas são de cor única. Essa é incolor. Quero mostrar pra vocês, tá? Que eu uso pra fazer meus bonequinhos, minhas lembrancinhas. Faço bolo fake com ela também. Aí depois vem a massa soft, também da Nicron, que ela é bem levinha, tá? A diferença entre uma e a outra, eu faço a mesma modelagem que eu faço com essa, a diferença é que ela é levinha. Então, na quantidade de peso, vai dar diferença dessa, porque tem peso e essa não tem. Então, o peso de 5 gramas aqui nessa aqui vai dar bem mais, porque vai ser 5 gramas do levinho, entende? Então, ela é ideal pra gente que vai fazer, pode fazer bolo com ela também, ele vai ficar bem levinho, chaveirinho, imã de geladeira, que mais? Bom, qualquer coisa. Ela é tão boa quanto a tradicional e ela tem uma outra vantagem.
Não que a tradicional não tenha vantagem, mas ela já vem tingida de branco. Só branco, ela não tem outra cor, ok? Mas ela é gostosa do mesmo jeito. Ela é um pouquinho mais firme que essa, mas por conta, acho que do pigmento e tal, ela é mais firme. Creio que deve ser isso, gente. Certeza não tenho. E ela é tão gostosa, ela aceita qualquer cor que você for fazer, mesmo uma cor escura, por ter branco, não tem problema nenhum, ok? E ela é mais levinha, tá? Eu já tenho outros passo a passo que eu fiz, que eu usei ela. Mas logo vocês vão ver aqui no canal. Essa é a Soft, tá? Todas têm esse saquinho aqui, ó, estilo zip. Você deixa ela sem ar nenhum e fecha aqui, ó, porque aí ela dura que dura. E essa massa que é a massa flex. Maravilhosa, gente. Pensa numa massa boa para fazer cabelo, para fazer coisa que você queira que tenha movimento e que o principal não vá quebrar as pontinhas. É essa massa, ó, até para pegar ela do saco, olha como ela é flexível. Então, ela é flexível assim mesmo. E quando seca, ela também fica flexível. Eu não tenho nada aqui, mas ela também fica flexível. Então, ela aceita pigmentos, você pode tingir, fazer cabelo. Nossa, olha o tanto que eu puxei. E eu vou fazer esse bolo que eu vou estar cobrindo, eu vou cobrir com essa massa. Aproveitar a elasticidade dela e vou cobrir o bolo com essa massa, ok? Então, eu tenho essas 3 massas. E elas se encontram lá na lojinha para vender. Eu acho que no momento eu não tenho a Soft, tá? Acho que tá sold out lá. Mas tenho a tradicional e tenho a Flex. Logo eu vou fazer pedido e a Soft também vai ter, ok? Então, essas são as 3 massas e pigmentos. Claro que é da Nicron. Porque a melhor coisa que tem é você tingir a sua massa com pigmento da mesma marca, que é para não ter nenhum tipo de reação. Não que os outros não daria, não é isso que eu tô falando. Mas se você puder ter o da mesma marca, né, melhor ainda. Então, eu vou estar usando esse azul ultramar para estar cobrindo esse bolo que a gente vai fazer, porque é um bolo de príncipe. E eu vou estar ensinando para vocês só cobrir o bolo, porque esse é o intuito da aula, de ensinar vocês a cobrirem um bolo fake. Aí, com o tempo, mais pra frente, eu ensino a enfeitar também e assim a gente vai. Espero que vocês aproveitem e vamos lá juntar aqui que eu vou ensinar vocês tintim por tintim, até tingir tudo, abrir, cobrir, tudo. Ah, outra coisa, deixa aqui do lado. A gente vai estar cobrindo uma base de isopor. E antes que eu comece qualquer coisa, eu vou passar cola branca com pincel. Derramo a cola branca, passo o pincel. Eu uso essa cola aqui, tá? Que a gente acha na Michaels, qualquer lugar pra comprar. Eu derramo aqui, passo o pincel e deixo secando enquanto eu vou tingir a massa, enquanto eu vou abrir, vai secando. O ideal é ela estar sequinha, por conta do... que se tiver molhado, você põe a mão, depois você põe a mão em cima da massa, aí fica criando aquelas casquinhas de cola. Então, se você fizer e deixar secar, com a umidade da massa, quando vocês cobrirem, ela começa a ter contato novamente, tá bom? Então, cubram o seu bolo de isopor com cola, deixo secando e vamos para a próxima parte. Vamos lá, pessoal, vamos pegar o pacote de massa flex, vamos abrir, pegar a quantidade necessária aí para cada bolo de vocês. É difícil dar uma quantidade certa, mas o ideal também é sempre fazer um pouco a mais de massa do que a menos, porque depois você não consegue chegar na mesma tonalidade. Vou pegar o pigmento, colocar um pouquinho na massa e sovar. Sova, 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 até ficar uniforme. Você vê que tá claro? Põe mais um pouquinho. Sova, 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 até a massa ficar uniforme, uma cor que você acha que é a cor que você precisa. O pigmento da Nicron,
por ele ser à base de cremoso, à base de óleo, então ele não precisa deixar aguardando. A gente pode usar e tingir e usar no mesmo momento, sendo que com o pó já não poderia fazer isso. Tem que ter um tempo de espera, porque o pozinho demora mais a dissolver na massa, mesmo ela estando bem sovadinha. Desconsidera o barulho, gente, a máquina ligou. Deixa pra lá, vamos lá. E sovou, ficou lisinho, bonitinho. Vamos tirar um pedacinho e vamos fazer a prova da secagem pra gente saber se ela vai ficar na tonalidade que eu preciso. Eu sempre faço isso porque é melhor do que você, depois que o bolo secar, e ver que a cor não ficou do jeito que você queria. Eu tiro um pedacinho, enquanto a massa descansa ali um pouquinho. Esse pedacinho bem fininho, ele seca rápido, em 1 hora mais ou menos, dá pra saber a cor que vai ficar. Porque aí eu tenho certeza da cor que eu vou estar usando no coisa. Eu coloco a massa no saquinho para deixar bem fechadinha, para não acontecer nenhum problema. A massa de biscuit sempre bem fechadinha. Depois de seco, a gente sabe a cor. É a cor que você quer? Precisa de mais pigmento? Põe mais. Se é a cor que você quer, bora, vamos abrir a massa. Essa para mim é a cor perfeita. Eu uso para abrir massa um paninho bem fininho. Lá no Brasil a gente chama de Perfex. Aqui eu não sei como chama. Com amido de milho. Eu borrifo ali, aonde, na mesa, na massa, onde é que seja, e vou abrindo. Tem bolha, finetinho estoura a bolha. E vou abrindo com a maior paciência do mundo, porque você precisa de um tamanho que forre a parte de cima e caia para os lados, forrando os lados também. Porque se você abrir a menos, aí você vai ter que tirar tudo. O nosso bolo já tem que estar com cola, como eu falei para vocês no início, já deixa lá secando. Depois de aberto, gente, vamos forrar o bolo. A gente joga por cima, deixando as mesmas quantidades para os lados. Eu coloco um apoiozinho embaixo para dar uma erguida no bolo, para essa beirada que sobrar for descendo, para não me atrapalhar na parte de baixo ali. É uma coisa de paciência, gente. Forrar bolo é paciência. E precisa ter paciência e agilidade, porque a massa de biscuit ela resseca, é diferente do bolo de pasta americana. Então a massa de biscuit ela resseca, e se você ficar ali alisando e conversando, olhando para cima, ela vai secar e não vai obedecer depois que você precisa que ela fique lisinha, que desça mais massa, ou que aperte aqui, aperte ali. Se ela tiver já ressecada, ela não obedece muito não. Então a gente vai lá alisando e pondo aquela massa que sobra para fora, sem deixar nenhuma prega nem nada. Depois a gente corta o excesso todo que sobra ali e faz acabamento nas beiradas. E com isso, a gente vai usar o pozinho e o alisador. Alisador de bolo é que a gente vai alisar o biscuit também. E eu borrifo o pozinho, que é para o alisador ele gruda na massa de biscuit, se não tiver uma coisa assim mais porosinha. Aí eu vou ali alisando, apertando, pressionando. Se tiver alguma bolha, estoura. E ali é de paciência e rapidez. Depois venho com a mão. O excesso que tiver de amido não se preocupa, que depois de seco é só passar um pano molhado que vai ficar perfeito, tá? Você olha, vê o que precisa, o que não precisa. E isso o bolo precisa secar. Ficou secando, tá sequinho, ó. Tá prontinho pra gente continuar, tá? Aí então eu fiz a base azul, deixei secar. Tem uns 3 dias secando. Aí fiz a mesma coisa com a base amarela. Que, nesse caso aqui, o bolo vai ser de realeza. Então, a cliente quer azul com dourado. Aí, uma dica para vocês. Nunca cubra a base do bolo branca para depois pintar de dourado. Porque aí vocês têm que gastar, pintar muito, passar várias demãos de tinta. Agora, se você coloca o fundo dela já mais ou menos da cor do dourado, que é o amarelo, que é o ocre, dependendo de como vocês querem dourado, que tem aquele dourado velho, tem um dourado mais acobreado. Então, aí vocês colocam o fundo sempre da cor que vocês
vão querer do dourado de vocês. O meu aqui, por exemplo, eu quero ele mais pra reluzente, sabe? Um dourado reluzente, do que um dourado velho. Aí eu poderia colocar o ocre, aí ele ficaria um dourado mais fechado, tá bom? Aí, depois de seco, uns 3 dias seco, a gente vai pintar, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, porque forrar eu já mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente pinta, tá bom? E essa pintura é a gosto. Vocês podem comprar o spray e espraiar, depois de bem seco, de uns 3 dias seca, e espraiar. Eu tive um problema com a tinta spray. Alguns dos meus bolos ficaram escuros, todo dourado ficou escuro. Aí eu não sei por qual motivo isso aconteceu, não sei se o problema é a tinta spray, se não é. Por via das dúvidas, não uso mais spray. Aí agora eu pinto, porque tem algumas coisas também guardada que foi pintado com a tinta normal, à mão, e não aconteceu nada. E o que foi feito com spray, ela envelheceu, ela ficou velha. Até peguei uma aqui pra vocês verem, ó. Ó a diferença. E essa aqui era spray. Então, eu não entendo, né? Não tenho como dizer pra vocês, mas não uso mais. Fica pra lá. E aí, como eu gosto, eu quero ele mais vibrante, então eu pus o amarelo. Porque, ó, eu dou uma demão com o amarelo, já parece que tá perfeito, né? Mas eu vou dar mais uma demão, tá bom, gente? E é isso aí. Então, vamos lá. Aí, aqui não precisa gastar, você pode cortar a massa, um pedacinho e guarda, né? Pra poder eu estar usando pra outra coisa. Aí, o que eu fiz? Peguei a tinta dourada. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Que eu uso essa marca. Pode ser qualquer marca. Eu compro a que tem lá. Só compro ela prêmio, outra brilhosa, o que você puder, de uma qualidade boa, pra não ter que depois ficar feio dourado e você achar que não ficou como deveria. Então, não custa nada, não é uma fortuna. Compra uma melhorzinha, tá bom? Dourada. Aí eu pus num pratinho, um isoporzinho, e vou usar. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui foi só pra misturar tinta, porque ela vem com um óleozinho e o óleo fica boiando na tinta, não dá pra misturar. Aí eu misturei com o pincel. Isso aqui é aquela buchinha... Sabe aquela que limpa, que faz limpeza e que limpa tudo? E limpa mais fácil. Ah, não sei o nome disso aqui não. Sei que é uma buchinha branquinha que você faz a limpeza. Aí eu corto um pedacinho, porque ela tem a espuminha bem juntinha, tá? E eu venho dando batidinhas. Vou mostrar pra vocês. Tá? Ó. Venho dando batidinhas, porque se vocês usarem o pincel, vai ficar marcado as cerdas do pincel. E por mais que você dê demão, mais demão, ainda fica marcado. Por incrível que pareça, já fiz o teste. Mas quem achar que consegue, fica à vontade. Mas eu fiz o teste e acontece isso, gente. Fica os riscos do pincel. E aqui, por mais que fique, ó, uns risquinhos do quadradinho da buchinha, aí vai passando o outro por cima, ó. Fica perfeito. Faço assim. Tá? E é rapidinho, gente, não é... É claro que o spray seria bem mais rápido e tal, mas não sei. Tive problema com o spray, então fiquei meio, sabe, com o pé atrás. Pode ser que um dia eu descubra o que foi, ou que eu tente novamente, sei lá. Mas por enquanto vou fazer assim mesmo. E não esqueça, o biscuit tem que estar super seco. Porque, gente, olha o que acontece. O biscuit, quando seca, ele encolhe, né? Quem trabalha com biscuit sabe, ele encolhe. Pelo menos 30%. E se você pintar com ele molhado, sem ele ter acontecido esse encolhimento dele, ele vai encolher. Só que a tinta não encolhe. Certo? A tinta não encolhe. Aí, o que ela vai acontecer? Vai enrugar. Aí vai ficar parecendo ruga de velho, sabe?
Tem algumas tintas que craquela, ela quebra, a tinta não tem elasticidade, sabe? Então, ela craquela, aí fica aquela pintura craquelê. Ou tem umas que enruga, porque algumas tintas, né, fica parecendo um plastiquinho depois de secar, aí ela enruga. Então, deixe secar. Por isso que pra fazer essas coisas tem que ter tempo. Principalmente se vai usar tinta. Tá? Se for pozinho, não, mas se vai usar tinta, acontece isso. Então, é isso, gente. Eu vou dar a volta inteira aqui. Vou deixar secar. Tá? Vou deixar secar bem. Pelo menos 1 horinha. Se a casa estiver quentinha, de repente até antes. Mas é bom deixar secar bem sequinho, porque senão depois, conforme você vai batendo, você vai tirando aquela que você já pôs. Aí você acha que tá pondo 2 mãos e não tá. Você só tá tirando a que você pôs, porque tá molhado. Tá bom?